Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar, ok? Como transformar sua vida financeira é o assunto dessa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tem uma mãozinha aqui no Meet, é só levantar a mãozinha que eu te dou a palavra, tá bom? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui a tela. Como transformar sua vida financeira? É o tema da nossa aula de hoje. E você vai entender a importância de não negligenciar mais a sua vida financeira. O objetivo dessa aula hoje é apresentar estratégias para você, práticas, para que você possa, no futuro, alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Mas entenda que essa liberdade financeira do futuro, ela é construída hoje, no presente. Então, hoje nós vamos aprender sobre como construir isso no presente. O que precisamos mudar? Quais hábitos, quais comportamentos, o que precisamos observar para construir essa liberdade financeira do futuro? Porque as coisas não acontecem no estalar de dedos. É necessário decisão, é necessário clareza, consciência e ação. Você decide que quer uma vida diferente e começa a agir em busca dessa vida diferente. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso. Primeiro, eu quero que você reflita sobre o que é liberdade financeira para você. Quando fala assim, liberdade financeira, qual o sentimento que te vem? O que você pensa? Sobre o que você reflete? O que é liberdade financeira para você? É necessário entender que liberdade é diferente de riqueza rápida. Então, eu já quero desmistificar aqui para você, se você veio para essa aula pensando que eu vou te dar algum bizu para você enriquecer rápido, de uma hora para outra, e que vai acontecer alguma questão mirabolante que do nada você vai construir milhões, pode ir embora. Não é sobre isso que eu vim falar aqui com você. Tá? A liberdade financeira é diferente de riqueza rápida. Essa riqueza rápida que é prometida por muitos até na internet, ela, na verdade, ela não existe. O que existe são contínuas aplicações financeiras que você faz com disciplina, constância, todos os meses o básico bem feito. E aí, durante um tempo, você alcança a tão sonhada liberdade. Se você não nasceu rico, rica, se você não herdou riqueza, você vai precisar construir. E essa construção é tijolinho por tijolinho. Não é um prédio de 10 andares ao mesmo tempo. Então, já quero quebrar essa ilusão e esse mito. Não existe essa liberdade, essa riqueza rápida. E isso, na maioria das vezes, são golpes e pirâmides querendo convencer você somente para pegar o seu dinheiro. Então, a riqueza, o enriquecimento com investimentos, ele é feito através de construção. E para isso precisa tempo, precisa dedicação, constância e conhecimento. Então, a liberdade, ela se trata de poder de escolha. Um poder de escolher hoje o que eu quero para o meu futuro e o que eu quero fazer e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, você tem o poder de escolha, você tem o poder de escolher não fazer nada e tem o poder de escolher fazer algo, mesmo que pouco a cada dia, mas é bem melhor do que não fazer nada. Então, essa liberdade, ela é poder de escolha, ela te traz estabilidade, ela te traz paz, tranquilidade. Entenda que você não precisa ser rico ou ficar rico rápido. Você precisa ser livre. Você precisa de liberdade, a liberdade que o dinheiro vai te trazer. Isso que você precisa e que é o mais importante de ser buscado. Não é a rapidez, mas sim o efeito disso para você.
Mas, infelizmente, nós vivemos num país em que a realidade da maioria das pessoas é uma realidade financeira que não é boa. É uma realidade financeira mais difícil. Nós não temos, infelizmente, acesso à educação financeira nas escolas. De uns anos para cá começou, mas é ainda tudo muito pouquinho, tudo muito iniciante ainda. Nós não temos intensamente educação financeira nas escolas, principalmente nas escolas públicas. É um assunto que nós não conversamos normalmente dentro de casa. Falar de dinheiro ainda é tabu. Falar com a família, falar com o esposo, com a esposa, falar com o pai, com a mãe, ainda é um tabu que a gente precisa vencer. Então, a realidade atual é uma realidade de pessoas sem educação financeira, sem saber lidar com o dinheiro. Então, nós temos um país com endividamento altíssimo, temos um país que as pessoas acreditam mais em jogos, em bets e etc., do que em investimentos, começando com pouco e construindo através dos juros compostos. Temos um país em que as pessoas se iludem com jogos, com tigrinho, com bets e etc., achando que vai, de uma hora para outra, mudar a sua vida, acreditando nesse enriquecimento rápido, quando, na verdade, a banca sempre vence. E nós temos visto famílias entrando em situações muito complicadas financeiramente por conta disso, que se tornou um vício. Então, nós temos hoje um problema grande no nosso país também com relação a isso. Existe no nosso país uma falta enorme de planejamento de aposentadoria. Alguns contribuem para o INSS, mas infelizmente não podemos contar com o INSS como pensamos há um tempo atrás que poderíamos. E alguns não fazem contribuição no INSS. Então, como que será o futuro dessas pessoas que não fazem contribuição e nem fazem construção de patrimônio com suas próprias mãos? Fazer a construção com sua própria fonte, com sua própria escolha, através de investimentos, por exemplo. Se você não faz contribuição e nem faz o controle, não toma as rédeas da situação e faz aplicações pensando na sua aposentadoria, você está à mercê de um futuro que não vai ser um futuro legal financeiramente. E por mais que você faça uma contribuição no INSS, isso não será suficiente para manter você. Isso será suficiente, talvez, para te fazer sobreviver. Mas esse estado de sobrevivência já é um estado da maioria dos brasileiros que vivem nesse modo de sobrevivência. Trabalha para fazer dinheiro, para gastar, depois tem que trabalhar mais para gastar mais, tem que trabalhar mais para gastar mais e não sai desse ciclo, não cresce. Busca em sua volta para onde foi o meu dinheiro e não sabe, não consegue enxergar nada que o dinheiro possa estar aplicado, porque não está construindo, não está criando fontes de renda, não está crescendo, não está se desenvolvendo financeiramente. Então, é apenas aquele esforço por esforço, sem resultados, vivendo nesse modo sobrevivência. E nós precisamos sair desse modo sobrevivência. E para sair desse modo sobrevivência, você precisa entender quais são os erros principais e mais comuns que fazem com que você se mantenha nesse modo sobrevivência e que te impede de alcançar o progresso financeiro. O que você está fazendo de errado? Porque talvez você ainda não tenha consciência, não tenha clareza ainda do que está acontecendo. Quais erros estou cometendo? Muitas vezes a gente ainda está na escuridão, não tem a clareza do que está acontecendo. Então, um dos principais erros é você gastar todo o dinheiro que você faz por mês. Todo o dinheiro que você recebe, você vai e gasta. E às vezes ainda falta, porque você gastou tudo e ainda sobrou mês. Faltou dinheiro e ainda sobrou mês. Então você gasta tudo, não tem planejamento, não tem controle, não tem limites. Você não estabelece limites de gastos para você.
Você não faz investimentos, não faz aplicações. E muitas vezes não investe por medo. Mas eu vou esclarecer para você de onde vem esse medo. Esse medo é da falta de conhecimento sobre o assunto. Tudo aquilo que nós não conhecemos, que é desconhecido para nós, nos causa medo. E é natural que nos cause medo, porque é uma coisa estranha. Então, se eu vou andar numa rua estranha à noite, tá escuro, eu vou ficar com medo, porque eu não conheço, eu não sei para onde andar, não sei quem eu posso encontrar. Então, eu vou fazer um investimento sem ter conhecimento, é para ter medo mesmo. Por quê? Você vai entrar no mercado e tem várias opções e você não sabe por onde ir. Então, esse medo, ele é da falta de conhecimento. À medida que você começa a adquirir conhecimento, você vai clareando o caminho. É como se você começa a andar naquela rua e agora você já conhece a rua, agora a rua está iluminada e agora os seus passos têm direção, têm clareza e tem luz nesse caminho. E aí você consegue caminhar. Então, esse medo que é natural para todo mundo que nunca investiu ou que está começando a investir, é pela falta do conhecimento. Quando você adquire conhecimento, o medo vai embora. Outro problema, outro erro financeiro muito comum é não ter reserva financeira. O que é essa reserva financeira? É um dinheiro que você precisa ter guardado e aplicado, investido, tá? Não é só guardar, porque uma coisa é você poupar o dinheiro, guardar, outra coisa é você investir. Quando você guarda o dinheiro, você poupa o dinheiro, esse dinheiro ele perde valor no mercado. Ele perde valor para a inflação, porque a inflação corrói o poder de compra do dinheiro. Então, aqueles R$ 1.000 que você guardou hoje não tem o mesmo efeito de compra amanhã, porque o dinheiro vai valendo menos a cada dia por conta da inflação. E dessa inflação ninguém consegue fugir. Então, você precisa entender que você precisa ter uma reserva, e a maioria das pessoas não tem. E essa reserva não pode ser somente guardada, ela tem que ser investida. E qual que é a grande diferença? Quando você investe, você aplica o dinheiro da reserva. E esse dinheiro da reserva ele vai rendendo para você enquanto você não usa. E essa reserva ela deve ser construída pensando em oportunidades financeiras que podem surgir no futuro e também em imprevistos financeiros que podem surgir no futuro, porque nós não estamos livres de imprevistos. Então, você precisa ter essa reserva. Mas você não pode colocar o sentimento da reserva em imprevistos. Você tem que construir uma reserva com sentimento de abundância, sentimento de ter o dinheiro. Por isso que eu não trouxe aqui o termo reserva de emergência. Eu não gosto e não uso esse termo, porque a palavra ela tem muito poder. Quando eu digo que vou construir uma reserva de emergência, é justamente emergência que eu atraio. Então, a gente constrói reserva financeira, que é em caso de oportunidade, surgiu a oportunidade de comprar algo que você estava querendo, você tem um dinheiro. Surgiu a oportunidade de comprar um terreno que você estava querendo e agora está barato, você tem um dinheiro. Surgiu a oportunidade de fazer um curso que você quer, agora você pode, você tem a reserva. Surgiu um imprevisto, carro quebrou, aconteceu um problema na casa, tem o dinheiro. Então, seja para o que for, mas não coloque o sentimento no negativo. Coloque o sentimento em ter dinheiro guardado e aplicado à sua disposição para você usar, para qualquer necessidade ou oportunidade. Um outro ponto também que faz com que você não tenha progresso financeiro é você não saber onde você está, não conhecer a sua situação atual financeira, você não tem um raio-x da sua vida financeira, das suas entradas, das suas saídas, você não sabe quanto você faz de dinheiro, nem quanto você gasta, nem para onde vai, você não controla e você, além de não saber onde você está hoje, qual a sua situação hoje, você não tem metas financeiras para o futuro. Você não sabe onde você quer chegar. E ao não saber onde você quer chegar, você não traça plano de ação para alcançar os objetivos. Por quê? Quando eu não sei para onde eu quero ir, eu não posso pegar o carro, ligar o Maps sem dizer qual é o destino.
Eu só consigo ligar o Google Maps e pedir para me levar em algum lugar se eu disser qual é o destino. Eu não posso abrir o mapa numa estrada e simplesmente sem saber para onde vou, eu não vou ter passo a passo, plano de ação. Agora, se eu sei para onde eu vou, quero sair, por exemplo, de Palmas e quero ir para Brasília, eu coloco lá no Google Maps Brasília, ele traça o caminho, o plano de ação, todo o caminho para trilhar. Então, você precisa entender onde você está hoje financeiramente, com clareza, com verdade, qual a sua situação hoje, controlar isso e ter metas para o futuro. E ao saber onde você quer chegar e baseado onde você está, você traçar plano de ação para chegar lá. E aí sim você começa a sair desses erros que impedem o seu progresso financeiro. Você começa a agir, e isso é importante. E você precisa entender que dinheiro é ferramenta. Dinheiro é meio e não fim. O dinheiro é uma ferramenta poderosíssima, mas para quem? Para quem sabe usar. Para quem não sabe usar, uma ferramenta poderosa nas mãos pode causar estragos, pode trazer problemas. Imagina você não sabendo usar uma enxada, pega uma enxada na mão e vai capinar. Você vai se machucar, você pode cortar um dedo, pode machucar o pé, uma mão, você não vai botar os equipamentos necessários, você não vai pegar na enxada na posição certa, você pode danificar sua coluna. Várias coisas podem acontecer. Então, qualquer ferramenta na mão que a gente não saiba usar, pode causar problemas. E dinheiro é do mesmo jeito, ele não é fim, ele é meio, ele é ferramenta. A ferramenta para quê, Carmen? Primeiro, ferramenta para trazer segurança e qualidade de vida para você e para os seus. Então, é importante, em primeiro lugar, cuidar bem do dinheiro para que ele possa trazer segurança e qualidade de vida para você e para a sua família. É aquela velha regra, primeiro os meus, depois os de fora. Primeiro eu coloco a máscara em mim no avião se tiver algum problema, depois eu ajudo outras pessoas. Então não tem como eu ainda não ter segurança e qualidade de vida para mim e para os meus e já querer realizar as outras coisas. Então, primeiro, dinheiro como ferramenta para sua segurança e qualidade de vida. Então, dinheiro para a construção de um patrimônio que vai trazer segurança e qualidade de vida para você. E para a sua família e para aqueles que você ama. Depois, o dinheiro é uma ferramenta poderosíssima para a realização de sonhos, para a realização das nossas metas financeiras, do onde nós queremos chegar. Nós temos vários sonhos, inclusive sonhos que o dinheiro não compra. Eu entendo que nós temos isso também. Mas a maioria dos nossos sonhos o dinheiro compra e sem ele a gente não realiza. Você pode refletir aí na sua lista dos seus principais sonhos. Esses seus principais sonhos, eles têm relação direta ou indireta com dinheiro. Se você sonha em viajar, tem dinheiro envolvido. Se você sonha em ter uma formação, fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação, que seja, tem dinheiro envolvido. Se você sonha em montar um negócio, um espaço, construir algo, tem dinheiro envolvido. Você sonha com uma casa maior, melhor, ou com sua casa própria, tem dinheiro envolvido. Você sonha com um carro maior, melhor, ou com seu primeiro carro, tem dinheiro envolvido. Então, a maioria dos nossos sonhos tem dinheiro envolvido. Então, a gente não pode negligenciar e fazer de conta que dinheiro não faz diferença. Ah, porque dinheiro não traz felicidade. A falta dele traz menos ainda. Então, se o dinheiro não traz felicidade, a falta muito menos vai trazer. Então, a gente tem que parar de negligenciar e entender que o dinheiro é ferramenta para a realização de sonhos. E em terceiro ponto, como ferramenta, o dinheiro é ferramenta para comprar tempo e liberdade. E aí você pode pensar, mas cara, que petulância dizer que o dinheiro vai comprar tempo? Como assim a gente não consegue acrescentar um segundo que seja na nossa vida? E não é desse tempo que eu estou falando. Nós realmente não conseguimos acrescentar nenhum segundo a mais na nossa vida, porque isso quem determina é o dono dos nossos dias, o nosso Criador, o nosso Pai que está no céu. Ele que determina até quando nós vamos viver. Mas a compra de tempo que eu estou falando aqui é você comprar tempo enquanto ele te dá dias aqui nessa terra.
Por exemplo, se você tem dinheiro para delegar tarefas, funções da sua casa, você paga alguém para fazer para você e naquele tempo que a pessoa está fazendo, você está fazendo outras coisas. Então, se você não tem dinheiro para comprar tempo, você tem que fazer aquelas coisas. Exemplo, fazer o almoço, lavar a louça, limpar a casa, fazer a faxina, levar a criança na escola, ir ao supermercado, tudo que requer tempo nosso de rotina. Por exemplo, a máquina de lavar, eu acho uma das maiores bênçãos que já foram inventadas pelo homem. Porque enquanto a gente coloca a roupa para lavar na máquina, nós estamos fazendo milhões de outras coisas ao mesmo tempo. E isso é uma prova cabal de que dinheiro compra tempo. Porque para comprar a máquina de lavar, você precisa ter dinheiro. E comprando essa máquina, ela faz o trabalho para você. Você está comprando tempo, porque enquanto ela está lavando sua roupa, você está fazendo qualquer outra coisa, inclusive dormindo, se você quiser. Porque você compra o tempo. E esse mesmo dinheiro que compra tempo, ele também compra liberdade para você. Liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade do próprio tempo. De poder fazer no seu tempo o que você quiser. E não ser obrigada a fazer as coisas porque não tem dinheiro para delegar. Então, essa é uma ferramenta do dinheiro, mas que ela só vai vir depois que você tiver segurança e qualidade de vida. Não tem como você já estar comprando tempo e liberdade se você ainda não tem a base, que é a segurança e a qualidade de vida. E, em quarto lugar, o dinheiro também é ferramenta para transbordarmos na vida do próximo, para ajudarmos ao próximo. Mas primeiro você precisa estar ok. E aí depois você transborda. Depois você abunda na vida dos outros. Você trabalha na frequência da abundância, ajudando os outros com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Então, o dinheiro também é ferramenta para ajudar outras pessoas, e isso também é muito importante. Então, se você já tem condições de ajudar e ainda não está ajudando, você está errando também. E isso afeta no seu não progresso financeiro. A não generosidade trava portas, trava bênçãos. Então, a gente precisa entender o dinheiro também como ferramenta para ajudar os outros. E existem vários instrumentos financeiros que nós podemos utilizar como ferramenta de transformação da nossa vida financeira. Nós temos instrumentos que vão fazer com que a gente entenda o verdadeiro valor do dinheiro, o controle do dinheiro e coloque o dinheiro para a realização dos nossos sonhos, para trazer construção de patrimônio com segurança, para você viver de renda no futuro, comprar tempo, liberdade e ajudar a outras pessoas. E como ferramentas mais importantes hoje, nós temos os investimentos. O mercado financeiro hoje ele é muito democrático. Você consegue começar a investir com pouco dinheiro. E essas ferramentas de multiplicação financeira que a gente tem através dos investimentos, podem ser investimentos de renda fixa, de renda variável, vão trazer para você segurança e vai fazer com que você utilize o dinheiro como uma ferramenta poderosa para quem sabe usar. Agora, se você não usa do jeito certo, é uma ferramenta que pode causar problemas para você. E outra ferramenta muito importante que a gente tem também é o planejamento financeiro. É você se organizar, é você reconhecer onde você está, é você reconhecer aonde você quer chegar e ter planos, ter metas e plano de ação para alcançar as metas. De nada adianta você apenas ter a meta. Eu quero comprar um carro X daqui 5 anos, mas você não agir, não fazer nada em busca disso. Então, você tem que ter o plano de ação e cumprir essas metas. E outro ponto muito, muito importante, você precisa trabalhar a sua mentalidade. A mentalidade do gastador, do devedor, não é a mesma mentalidade do investidor, do fazedor de dinheiro e do multiplicador de dinheiro. Você precisa trabalhar sim internamente, trabalhar as suas emoções, trabalhar os seus comportamentos, criar uma nova mentalidade através da transformação da sua mente. Transformai-vos através da sua mente, isso é bíblico. Transforme a sua mente, você vai transformar a sua realidade, porque tudo começa no interior
e depois vai para o externo. Dinheiro é resultado, peso é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, tudo é externo, começa na mente. Então, nós precisamos, para transformar nossa vida financeira, ter uma mentalidade estratégica. Você nunca pode gastar nem o mesmo tanto que você recebe, muito menos gastar mais do que você recebe, porque senão você nunca vai construir patrimônio. E independente de quanto você faça de dinheiro por mês, você pode fazer milhões. Se você gastar todos os milhões, você não consegue enriquecer, porque não sobra. Você não aloca o patrimônio, você não constrói se você gasta tudo. Então, a mentalidade precisa ser uma mentalidade estratégica, uma mentalidade de quem vai fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e investir. E não a mentalidade de devedor e de gastador. Então, precisamos trabalhar essa mentalidade. Outro ponto que pode ser até um pouco chocante, mas que é a realidade, e eu preciso falar a realidade para você, é que você precisa ter, no mínimo, 3 fontes de renda. Você não pode viver somente com uma fonte de renda. E quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu tenho mais de 3 fontes de renda. Porque nós não podemos ter apenas uma fonte de renda. Então, se o seu salário é a sua única fonte de renda, você está a um passo da pobreza. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é uma frase do Warren Buffett, o maior investidor mundial de todos os tempos. Ele entendeu desde cedo que ele precisava ter fontes de rendas diferentes. E uma dessas fontes ele buscou através dos investimentos. Então, desperte e tenha pelo menos 3 fontes de renda. E aí você pode estar pensando, mas como assim, Carmen? É muito difícil, é complexo. Como é que eu vou conseguir 3 fontes de renda? Então, vamos lá. O seu salário, o seu prolabore, o seu rendimento original é sua primeira fonte de renda. Mas se você tiver somente ela, você está a um passo da pobreza. Então, você precisa buscar uma segunda fonte, que a gente chama de renda extra. Ou então, segundas e terceiras fontes, rendas extras. Então, você precisa buscar renda extra como uma segunda fonte de renda. Não se contentar somente com uma fonte de renda, que é o seu salário. Você precisa ter, no mínimo, 3 fontes de renda. E a terceira fonte, como que eu vou construir? Você vai construir essa terceira fonte através de renda passiva. Renda passiva vindo dos investimentos. Renda passiva com investimentos. Você vai aplicar e esse dinheiro vai se multiplicar e vai gerar uma nova renda, que no futuro vai ser responsável pela renda passiva que vai te sustentar, que vai te aposentar, que vai garantir as tuas finanças no futuro, na sua casa, para você e para sua família. Porque o nosso salário é renda ativa, depende da nossa saúde, da nossa energia, da nossa hora. Renda extra, dependendo da renda, também depende do mesmo fator do primeiro. Agora, renda passiva é aquela renda que não precisa mais da sua hora e do seu trabalho e do seu suor. É passiva, ela vem independente se você está fazendo ou não alguma coisa. Mas entenda que para construir renda passiva, você precisa usar parte da sua renda ativa de hoje para construir essa renda passiva do futuro. Ela não virá sozinha sem você fazer o que precisa ser feito. Ela vem de resultado de você usar parte da sua renda ativa para construir a sua renda passiva, usando o poder dos juros compostos a seu favor. E agora eu quero trazer uma clareza aqui para vocês também com relação a essa questão de aposentadoria própria ou aposentadoria pelo INSS. Nós sabemos que, por N razões, o INSS tem vários problemas, e além de problemas de fraudes, corrupções e etc., tem um problema de que a conta, infelizmente, não fecha. Hoje em dia, atualmente, para cada aposentado que recebe, a gente precisa de, no mínimo, 11 trabalhadores na ativa para pagar o salário desse aposentado. E à medida que
o nosso país está crescendo, está se desenvolvendo, qualidade de vida está aumentando, nossa previsão de duração de vida está aumentando. Então, hoje em dia, a média de vida do brasileiro já ultrapassa os 70 anos. E, em contrapartida, nós estamos tendo menos filhos, menos crianças nascendo. Então, significa menos pessoas na ativa trabalhando para sustentar quem já trabalhou e não está mais trabalhando, já estaria recebendo do INSS. Então, se para cada pessoa eu preciso de 11, digamos que para cada pai e mãe que quer se aposentar, ele precisaria da contribuição ativa de pelo menos 11 filhos. E nós não estamos tendo 11 filhos, na média. A média do brasileiro é 2 filhos. Os meus avós, por parte de pai, tiveram 20 filhos. Minha mãe com meu pai tiveram só 2, eu e minha irmã. Eu, por enquanto, tenho só 1. Olha a discrepância do negócio. Nós saímos de 20, foi para 2 e agora para 1. Então, no futuro, nós estaremos idosos, viveremos mais, até mais tempo, com menos filho, menos criança, e todo mundo, todos os adultos da nossa geração, no mesmo ritmo, em média 2 filhos, alguns com 3, alguns com 1, mas a média da 2 filhos é raridade hoje, quem tem mais de 3 filhos. E de 3 para cima já é raridade. Então, o que vai acontecer? A conta não fecha. Então, se você tem menos de 50 anos, provavelmente o INSS não vai te sustentar, não vai te manter. Então, depender do INSS ou depender apenas dele é furada. Por mais que você esteja contribuindo para o INSS, você precisa entender que por fora você precisa construir a sua aposentadoria por fora. Porque o dinheiro que a gente coloca no INSS não é guardado como uma poupança para a gente usar no futuro. Não. O dinheiro que nós estamos pagando hoje é usado para pagar o salário de quem está aposentado hoje. O INSS ele pode ser comparado com uma pirâmide. Porque sempre precisa entrar gente para os outros receberem. Se não entra, não recebe. Então, tudo aquilo que você já contribuiu em todo esse tempo, se você não continuar contribuindo, vai chegar a sua hora e talvez você não tenha nada. Então, você precisa construir por sua conta. É a melhor situação a se fazer, é construir a sua aposentadoria própria, por conta própria, e não depender de INSS, porque depender de INSS pode trazer transtorno. No momento que você mais vai precisar, provavelmente ele não estará à sua disposição, porque a conta não fecha. Cada vez a gente tem menos trabalhadores na ativa para sustentar os idosos e expectativa de vida aumentando, quantidade de filhos diminuindo. Essa conta não fecha. A gente precisa tomar o controle da situação. Atualmente, pelo INSS, fazendo esse comparativo, INSS e investimentos por conta própria. Pelo INSS, eu tenho que contribuir com, no mínimo, 7,5%, ou, dependendo com que você trabalha, é 11% a alíquota de contribuição. Salário aí mínimo de 1.518, no mínimo 7,5%, até o teto do INSS atualmente, que é R$ 8.157, que você vai contribuir aí com 14% no mínimo para o INSS. E esse dinheiro, ele não fica construindo um montante para você, para quando chegar a sua hora, você pegar esse dinheiro. E quando a gente cria esse montante com investimentos, a gente tem esse montante à nossa disposição. Se a gente quiser pegar, a gente pega. Então, é uma grande diferença e vantagem também. A gente sabe para onde está indo. Está ali na sua conta, na sua mão, para você controlar e você observar o crescimento. Não está num lugar que você não vê, como no caso do INSS. Em casos de mulheres, precisam, no mínimo, isso regra atual, que já está para ser mudada daqui a 2 anos. Regra atual, mulher, no mínimo 30 anos trabalhando e contribuindo. Com 180 meses no máximo de carência, ou seja, você pode ficar sem contribuir no máximo 180 meses. 92 pontos no ano de 2025, mas a cada ano, essa quantidade de pontos para se aposentar, que é a regra de pontuação,
ela vai aumentando. Então, em 2025, a gente precisa, como mulher, ter 92 pontos. Esses pontos vêm de onde? Soma da sua idade mais seu tempo de contribuição. Então, para você conseguir hoje, sendo mulher no Brasil, aposentar e fazer esses 92 pontos, se você tem 60 anos de idade, você precisa ter contribuído e pago por 32 anos, que aí 60 mais 32 dá 92 pontos. Ou então, não contribuir por todo esse tempo, tem que trabalhar mais até fazer esse ponto. Porém, a cada ano que vai passando, a pontuação necessária vai aumentando. Então, é uma bola de neve que nunca fecha, que nunca chega a hora. E existe um mínimo de 59 anos de idade, mas que você não aposenta levando todo o poder da sua contribuição. E no caso de homem, tem que trabalhar durante 35 anos no mínimo de contribuição, com os mesmos 180 meses de carência, mas tem que ter 102 pontos. Então, um homem com 60 anos de idade tem que ter contribuído por 42 anos para poder se aposentar. Então, tem que ter começado com 18 anos a contribuir para o INSS, para ele conseguir se aposentar, porque tem que somar 102 pontos. E raramente consegue isso. E aí a regra vai passando, cada ano vai passando e vai somando mais um, porque a regra é desse jeito aqui, ó. Hoje nós estamos na regra aqui, ó, 2025, ó, 92 pontos para mulher, 102 para homem, mas olha só, como a conta nunca fecha, em 2026 vai ser 93, então você vai ter mais um ano, mas tem que somar mais um também. Então, sempre vai passando mais um e você vai sempre somando mais um. Então, não chega. Até chegar um momento aqui em 2033 que vai travar no 100 para mulher e no 105 para homem, mas que essa regra aqui já está para ser mudada em 2027. Já tem um novo planejamento de reforma da Previdência para sair até 2027 que vai mudar isso daqui novamente, justamente por conta da expectativa de vida do brasileiro, que está cada vez aumentando mais. Ou seja, se você quiser ter esperança de ter pelo menos um pouquinho de dinheiro do INSS, você tem que contribuir por no mínimo 30 anos e sem ter certeza se vai ter acesso, se vai conseguir usufruir disso. Então, o que você precisa fazer? Da mesma forma que você faria via INSS, você tem que fazer por conta própria, através de investimentos, aplicando você mesmo, tomando controle, tomando a situação. Então, você precisa aprender a investir o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro por conta própria, mesmo começando com pouco. Mas quanto antes você começar, melhor, porque o tempo é o melhor amigo do investidor. Porque nós temos nos investimentos os juros compostos. É uma disciplina que talvez você não se lembre muito da escola, mas que você deveria ter prestado mais atenção, porque é uma das poucas coisas que a gente aprende na matemática na escola que vai influenciar na nossa vida até os últimos dias e que realmente a gente vai usar, que é o poder dos juros compostos. E na fórmula dos juros compostos, nós temos o tempo em exponencial, lá em cima, aquele númerozinho que fica lá em cima do outro na matemática. E esse número em exponencial faz com que o nosso dinheiro se multiplique exponencialmente. Então, ele não cresce em proporções lineares, ele cresce exponencialmente, mas com o tempo. Então, quanto antes começar, melhor. Começando com pouco, mas começando antes, o efeito é maior do que não começar e ficar esperando o momento certo, o momento perfeito de ter muito dinheiro para começar. Porque você vai perder o tempo a seu favor. Então, comece o quanto antes. Agora, eu vou mostrar para você como é que ficaria com investimentos. Eu falei com o INSS, no mínimo para mulher 30 anos, para homem 35 anos. E se eu fizer por conta própria? Se eu quiser construir a minha aposentadoria por conta própria, como que ficaria isso? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou abrir aqui com você uma planilha do Excel e eu vou calcular nessa planilha exemplos para você entender na prática quanto você precisaria investir mensalmente
para alcançar essa aposentadoria própria com investimentos. E você vai entender na prática, pelo que eu vou te mostrar, o poder dos juros compostos ao longo do tempo. O quanto vai sair do teu bolso, quanto os juros compostos vão trabalhar a seu favor e qual é essa diferença. E com a grande diferença que esse dinheiro, quando é investido, ele é seu. Você tem um controle, você pode pegar um montante para você tirar no momento planejado. E não vai ficar lá no INSS para ser usado para pagar os aposentados de hoje e quando chegar a sua hora você não usar. Ok? Então vamos lá para a planilha. Eu vou colocar exemplos aqui, ó. Entre o mínimo lá da contribuição do INSS, no mínimo R$100 e poucos por mês, até R$1.000 e poucos por mês ou um pouco mais. Tá? Então eu vou trocar a tela aqui para a planilha. Essa planilha aqui é o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar melhor. Ficar um pouquinho maior. Essa planilha aqui é o seguinte, nós temos aqui, ó, previsão de rentabilidade anual, ou o que é isso aqui? É quanto que o investimento rende por ano. Entenda que hoje, no Brasil, nós temos uma condição que há mais de 18 anos nós não tínhamos. Nós estamos numa realidade de taxa de juros altíssima. A taxa Selic, que é a taxa básica da economia, está em 14,75% ao ano. Então, nós temos uma situação muito ruim para quem deve, para quem quer pegar dinheiro emprestado, para quem quer fazer financiamento, porque está tudo muito caro. Tomar dinheiro emprestado está muito caro. Porém, por outro lado, para quem vai aplicar o dinheiro, o mesmo efeito dos juros compostos, que quando você deve é contra você, o mesmo efeito dos juros compostos, quando você aplica o dinheiro, ele é a seu favor. Então, nós temos hoje no mercado financeiro uma oportunidade que nós não tínhamos há mais de 18 anos, que é taxas de juros altíssimas, então altas rentabilidades nos investimentos, que vai fazer com que a bola de neve do trabalho dos juros compostos trabalhe com mais intensidade para você. Mas sabemos que essa taxa de juros ela é a atual, a gente não sabe até quando vai ficar nessa margem, tem uma previsão aí de se manter por um tempo, mas pode ser que daqui a mais alguns anos caia. Então, isso é previsão. Mas se a gente já aproveitar para dar o start na construção da nossa aposentadoria, agora, pegando essas altas rentabilidades, a gente já consegue garantir um up muito legal lá no futuro. Porque no futuro a gente não sabe quais são as taxas que a gente vai encontrar. Então, já garantindo, segurando taxas boas agora, você consegue fazer esse trabalho com mais facilidade. Então, a gente tem no mercado hoje investimentos seguros, pagando aí 15, 16, 17% ao ano, isso na renda fixa. Na renda variável, nos fundos de investimentos imobiliários, por exemplo, nós temos fundos pagando mais de 20% ao ano. Então, se você fizer uma diversificação entre renda fixa e renda variável, você consegue pelo menos aí 12 a 15% ao ano com tranquilidade e com segurança. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma previsão aqui para você, pegando como base 15%, 15% ao ano. Mas que hoje a gente consegue até mais, tá? Mas eu vou colocar aqui 15% ao ano. Você investindo mensalmente R$115 para tirar um salário, que é 1.518. Se você quer tirar um salário mínimo pelo INSS, você teria que aplicar 100 e pouquinho, quase 115 por mês, durante 30 anos, se for mulher, ou se for homem, durante 35 anos, para você pegar esses 1.518 todo mês, sendo que o montante gerado não é seu, ok? Agora, se você faz via investimentos, você aplica os mesmos 115, para pegar 1.518, você vai precisar de 229 meses aplicando R$115. Isso vai dar 19 anos, 19,1. Isso vai permitir para você a construção de um montante de R$129.890,27.
Esse montante aqui, ele é seu, totalmente seu, você vai poder tirar, vai poder usar, mas se você não tirar, ele vai ficar rendendo para você R$ 1.518 por resto da vida todo mês. Agora, se você pode tirar para comprar outra coisa, se você quiser no futuro. Em 19 anos, você vai ter esse patrimônio. Agora, dependendo da sua idade, e se você pode esperar mais tempo, você continua aplicando. Imagina, você tem um filho pequenininho, de 1 ano, ou bebê, você começa botando R$ 115 todos os meses para ele. Em 19 anos, ele tem 129 mil. Ou seja, quando ele tiver um pouquinho maior que a maioridade, ele já está com a liberdade de ter um salário mínimo livre para ele todos os meses, sem se preocupar com nada. E isso porque eu coloquei R$ 115, tá? Mas, se a gente colocar mais, esse resultado vai ser ainda melhor. Mas olha só que interessante, vamos ao mês 229. A planilha aqui, ela vai mostrar mês a mês o comportamento do dinheiro. E nós vamos observar, por exemplo, no primeiro ano, parece que não teve muito efeito. Você tem aí R$ 1.472, saiu do teu bolso 1.380, parece que não rendeu muito, porque está rendendo só 14, 15 por mês. Mas à medida que os meses vão passando, ó, passa a render mais, porque é juros sobre juros, é a bola de neve dos juros compostos. Quando você chegar no mês 60, que são 5 anos aplicando, mas para isso precisa constância, disciplina e se manter fazendo o básico bem feito, todo mês aplicando. Com 5 anos, você vai ter um montante de quase 10 mil, mas vai ter saído do teu bolso menos de 7. Com 10 anos, fazendo isso frequentemente, no mês 120, você vai ter um saldo final de quase R$ 30 mil, mas vai ter saído do teu bolso 13.800. Ou seja, o juro composto já está trabalhando mais que o dobro aqui para você. E quando chegar no mês 229, que é o mês que você vai alcançar o seu objetivo, aqui, ó, 229, você vai ter 129.890, ou então, se você aplicar mais 1.500 nesse mês, você vai ter 131 mil. Mas olha só isso daqui. A grande mágica e a parte que eu amo dos juros compostos. E se você não prestar atenção nisso daqui e não entender, você perde a mágica do negócio. Vai ter saído do teu bolso apenas 26.335, que é 115 vezes 229. Mas vai ter saído do teu bolso só isso, 26 mil, você vai ter 131. Ou seja, mais de 100 mil reais construídos com o poder dos juros compostos, isso colocando apenas 100 reais. E se você continuar, não, eu tenho tempo, eu quero ficar pelo menos os 30 anos aí contribuindo, porque eu sou mais novo. Vai até o mês aqui, 360, por exemplo, 30 anos contribuindo. Até o mês 360. Vamos ver aqui o que vai acontecer no mês 360? Equiparar com o INSS? 30 anos contribuindo com 115 para o que é seu, você vai ter 640 mil reais acumulados. Mas vai ter saído do teu bolso apenas 41 mil. Mas você vai ter um montante seu de 640, gerando uma renda mensal para você de 7.411. Sendo que se você ficar só no INSS botando esse mesmo 115, você não tem patrimônio nenhum e tem uma renda somente de um salário mínimo, que atualmente é 1.518. Então, essa é a grande diferença do poder dos juros compostos a seu favor e quando você toma as rédeas da situação. Agora eu vou fazer o exemplo colocando um pouco mais por mês, tá? Colocando, por exemplo, R$ 500 por mês para alcançar uma renda passiva de 4 mil por mês, por exemplo. Se você consegue colocar R$ 500 todos os meses e quer receber 4 mil no futuro por mês, você vai precisar de 190 meses. 190 meses dá 15,8 anos para construir o mesmo patrimônio ali de 129 mil, que é o valor necessário. Então, aqui no mês 190,
você vai ter o suficiente para manter essa sua renda, tá? Aqui eu acho que ele não atualizou o saldo. Agora ele atualizou o saldo. 342. Aqui no mês 190, você vai ter, ó, 340 e poucos mil, tá? Mais a rentabilidade do próprio mês, 347 mil. Que vai ser responsável por gerar uma renda de no mínimo 4 mil reais para você todos os meses. Desde que você não mexa no montante, você deixa o montante aplicado rendendo. Todo mês ele rende 4 mil e você vai tirando só o rendimento, que é o viver de renda. Viver de renda é isso, construir a aposentadoria própria com investimentos é você construir um montante para você, que você mantém o montante, ou seja, você mantém a árvore e vai comendo só os frutos. Você não arranca a árvore, não come a árvore, você come só os frutos. Mas olha que interessante, vai ter saído do teu bolso apenas 95 mil, que é a multiplicação de 500 por 190, dá 95 mil. Mas você vai ter um patrimônio de 347, fruto dos juros compostos. De lucro com os investimentos, você vai ter 252 mil, porque os juros compostos trabalhando a seu favor. Juros sobre juros trabalhando a seu favor. E não é a mesma coisa lá do INSS de você ter contribuído todo esse montante num CC e você não conseguir pegar e não conseguir usar. Esse dinheiro fica para os seus herdeiros, fica para você até o resto da sua vida, gerando para você. Se você quiser tirar para comprar um imóvel, 2, 3, para viver de renda de imóveis, você pode tirar. É totalmente diferente do que a gente tem para o INSS, que a gente não vai usar. E se você me disser, não, mas eu consigo colocar R$1.000 e eu quero uma renda de 8 mil por mês, pelo menos. Como que ficaria? Nos mesmos 15 anos você consegue. 190 meses é o necessário para isso. A metade para a mulher de contribuição no INSS, que tem que contribuir com 30 anos, pelo menos. Em 15, você consegue construir sua aposentadoria própria. Ao invés de ficar 30 no INSS. Ou 35, que é o caso de homem. Para homem ou mulher, o investimento ele não vai dar diferença se é homem ou mulher. Então, tanto homem quanto mulher vai ter essa mesma oportunidade aqui. E se você conseguir aplicar mais, eu consigo colocar 1.500 todos os meses, você acelera isso daqui. Ó, você já cai para 13 anos, 160 meses. E o mais interessante, você vai precisar de 160 meses, mas você constrói 1 milhão em patrimônio no mês 187. Um pouco depois, se você quiser continuar. Por exemplo, quero manter aqui por pelo menos 15 anos aplicando. Então, vão ser 180 meses. 180 meses, 15 anos. Você constrói quase 1 milhão e garante uma renda de 10.564. Agora, se você parar no mês 160, você vai ter uma renda de 8.057 para você, porque você tem um montante de 697 mil. Sendo que saiu do teu bolso apenas 240 mil. 457 mil foi bola de neve dos juros compostos. Mas para isso você precisa de quê? Desse tempo aqui, construindo esse patrimônio para você, colocando dinheiro todos os meses, sem pausas, com disciplina. Então, já fica mais do que claro aqui. Quanto antes você começar, melhor. Se você esperar, você vai precisar de no mínimo 13, 15 anos para construir. Se você consegue colocar mais dinheiro, talvez em 10 anos. Mas se você começa hoje, significa 2035, 2040, 2045. Agora, se você não começa hoje, você joga isso para 2050, 2060. E talvez você já não tenha mais energia suficiente para construir isso daqui. Porque a sua renda ativa já não é mais do mesmo jeito. A sua saúde já não é mais do mesmo jeito. Então, você precisa parar de negligenciar a sua vida financeira e começar a agir o mais rápido possível, tá? Então, você precisa de um plano de ação,
que é que você precisa fazer? Organizar as suas finanças, definir os seus objetivos. Lembra que no início eu falei, eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar, e definir objetivos para chegar lá, plano de ação para chegar lá. Você precisa usar os instrumentos certos para chegar no seu destino. Os investimentos hoje são a melhor forma de instrumento de construção de riqueza, construção de patrimônio com segurança. Estamos no melhor momento para começar a investir com taxas de juros altas. Então, escolhendo os investimentos como instrumento certo, você consegue chegar lá com muito mais rapidez. A metade do tempo, ou bem menos da metade do tempo, tá? Pode aumentar o valor mensal no período do investimento, sim, Edson. Você não é obrigado a colocar sempre o mesmo valor, não, tá? Ainda tem essa facilidade que no caso do INSS não tem. Aqui, um mês eu consigo botar 500, no outro eu consigo botar 1.000, no outro eu consigo 800. Você pode tanto subir quanto descer. Ok? Os investimentos são bem democráticos nesse sentido. Não é caixinha fechada, não. Ok? Você pode, acontecer um mês que eu não consegui investir no meio do caminho. Ok. Pode ficar um mês também sem investir, não tem problema. É claro que vai acrescentar um mês a mais lá na frente, mas não vai parar de render por conta disso. Porque é seu, está no seu controle, está ali na sua conta para você ir controlando. Tá? Então, o que você precisa fazer também? Buscar conhecimento sobre isso e acompanhamento para esse crescimento. Então, o que eu tenho para dizer para você, daqui dessa aula de hoje, mediante tudo isso que eu apresentei, que eu comentei com você? Você tem 3 caminhos para seguir a partir de agora. Somente esses 3. Primeiro caminho, você vai ignorar e fingir que não entendeu nada, que nada aconteceu e vai continuar negligenciando tua vida financeira e vivendo do mesmo jeito, sem construir patrimônio, sem construir reserva financeira, gastando tudo que ganha e pronto, acabou. Passo 2, que você pode fazer a partir de agora com esse conteúdo que eu transmiti para você. Aplicar esse conhecimento que eu passei para você por conta própria. Você vai lá, começa a fazer seus investimentos, suas aplicações, constrói o seu patrimônio através dos investimentos. Ou você, terceiro caminho, pode aplicar esse conhecimento de forma mais rápida, mais estratégica, com guia, direcionamento e acompanhamento, que no caso seria com o meu acompanhamento, meu direcionamento. Então, agora eu quero apresentar para você uma oportunidade, caso você queira seguir o caminho 3. Você é livre para seguir qual caminho você quiser. Você tem caminho 1, 2 ou 3, tá? E você tem o livre-arbítrio, a liberdade de decidir qual é o melhor para você, mediante o que eu te apresentei. Caso você queira o caminho 3, eu quero te apresentar a minha mentoria em grupo, que é a mentoria Abundantes. Na mentoria em grupo, que é a mentoria Abundantes, você vai aprender a fazer tudo isso que eu comentei aqui. Você vai aprender a transformar sua mentalidade, sair da mentalidade gastador e de devedor para a mentalidade de investidor. Você vai aprender a organizar as suas finanças, fazer controle financeiro, gestão financeira, planejamento financeiro, criar metas financeiras, saber onde estou, onde quero chegar e qual caminho quero trilhar e tenho que trilhar para chegar lá. Então, chegou uma oportunidade para você virar a chave e transformar sua vida financeira através da mentoria Abundantes. Quais são os temas, resumindo, que são abordados na mentoria Abundantes? Mentalidade financeira, metas financeiras, gestão financeira pessoal, investimento de renda fixa, investimento de renda variável, investimentos para aposentadoria. E como que ela funciona? Atualmente, o modelo de mentoria em grupo é um modelo de aulas online e ao vivo, assim como essa aula aqui, pelo Google Meet também. E a gente tem 12 encontros, que vai começar no dia 18 de junho, quartas-feiras à noite. 12 encontros online ao vivo que ficam gravados. Caso você não consiga assistir, você vai poder assistir depois. Ou mesmo participando ao vivo, você pode assistir depois quantas vezes você quiser e precisar. Então, são 3 meses seguidos
de encontros. Então, 3 meses ali de acompanhamento semanal, abordando todos esses temas aqui na Mentoria Abundantes em grupo. Você junto com outras pessoas ao mesmo tempo, aprendendo, trocando experiência e crescendo. Carmen, mas quanto custa isso para mim? Quanto eu tenho que pagar por isso? Vamos lá. Eu quero valorizar a sua presença aqui hoje. Valorizar você que tirou o seu tempo para estar aqui junto comigo. Então, para você que está aqui hoje, eu tenho uma condição diferenciada, tá? Então, calma aí que eu vou te apresentar essa condição. Para você que está aqui hoje comigo, se você entrar na mentoria hoje, sendo que as aulas vão começar 18 de junho, tá? Mas a oportunidade para quem entrar hoje, é essa oportunidade aqui para valorizar você que esteve aqui comigo. Você vai levar os 12 encontros em grupo, online e ao vivo, que ficarão gravados, que tem o valor aí de R$2.000. E, apesar de ser um evento em grupo, você vai levar de bônus hoje 2 encontros individuais comigo. Só eu e você avaliando suas contas, seus investimentos, te direcionando no que você precisar. Então, 2 encontros. Um, mais ou menos no início para o meio da mentoria, e um outro mais para o final, para a gente fechar depois que você tiver acesso ao conhecimento, já estiver aplicando, aí você vai ter mais dúvidas para tirar, eu vou poder te direcionar melhor. Então, você vai ter direito a 2 sessões individuais comigo, apesar de ser encontro em grupo, tá? Essas 2 sessões individuais custam R$2.000, porque cada sessão individual comigo custa R$1.000. Então, seria R$2.000 que você estaria levando. Você vai levar de bônus também 2 livros. Eu sou escritora também, tenho 6 livros até o momento. Eu vou pegar 2 deles e vou mandar para você no seu endereço, tá? Livro físico de bônus. Se você fosse comprar esses livros junto com o frete, você pagaria R$140 por esses 2 livros. Então, eu te darei de bônus hoje também. Você vai levar um curso específico para trabalhar a mentalidade. Além das aulas de mentalidade que nós teremos na mentoria, você vai ter um curso específico para trabalhar a sua mentalidade da riqueza, que se chama Quinzena da Mentalidade da Riqueza, que é um curso meu gravado que trata dessa parte. E ele custa R$97. Você vai levar hoje também. E o curso para trabalhar a sua organização financeira, planejamento financeiro, organizar suas contas. Se você comprar ele separado, ele custa R$197. Então, um total de R$4.434, que pode ser parcelado em 10 vezes de R$443,40. Tá? Esse seria o custo total de tudo que eu estou entregando aqui hoje nessa oportunidade. Mas lembra que eu falei para você que quem veio aqui hoje, eu vou valorizar você? Você que veio, que dispôs do seu tempo aqui comigo nessa manhã, você não vai pagar esse valor todo de R$4.434. Você vai pagar apenas R$1.997 e você vai levar todos esses bônus se você entrar hoje. Oi? Esse valor de 1.997 você pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão. Eu estou te dando de bônus assumindo a parcela do cartão da maquininha, da taxa, tá? Além disso, estou assumindo a taxa da maquininha para você. Você pode parcelar em até 10 vezes. Ou então, se você quiser pagar no Pix, você tem um descontão. Apenas 1.497 no Pix. E olha só, mais uma oportunidade. Mais uma. Porque nós estamos final de maio. Então, eu quero dar mais um presente para você que fechar hoje, que entrar na Mentoria Abundantes hoje. Nós estamos no mês de maio, mês de junho está chegando, mês dos namorados. Então, eu tenho mais um bônus para você. Você vai pagar
1.997 em até 10 vezes sem juros, ou então 1.497 à vista, e vai levar mais uma vaga na mentoria. Então, você vai pagar uma e vai levar duas. Essa vaga é para quem? Para o seu namorado, sua namorada, sua esposa ou seu esposo. Para o seu amor. Então, vocês dois vão poder fazer a mentoria em casal pelo preço de um. Essa é a melhor condição para você entrar na mentoria Abundantes. Eu nunca fiz uma condição como essa, na verdade. Tá? Então, para valorizar você que esteve aqui comigo nesse momento. Tá? Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, manda uma mensagem para mim no PV, que eu te mando o link para você se inscrever lá com pagamento no cartão, te mando o link do Pix para você fazer o Pix e tirar alguma dúvida também e a gente conversar, tá bom? Essa é uma grande oportunidade, para você entrar na mentoria Abundantes e ter todo o meu acompanhamento durante 3 meses, 2 sessões individuais e todos esses bônus aqui. Gratidão pela presença de vocês. Beijo para vocês e eu aguardo você na mentoria Abundantes.